Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos começar mais um estudo agora sobre a igreja de Tiatira. Esse estudo será dividido em duas partes, mas só para lembrarmos, no estudo anterior vimos sobre o chifre pequeno, lembram-se? E da obra nefasta dele. E agora continuaremos estudando exatamente sobre a atuação dele. E nós vamos ver agora, então, sobre o período da supremacia papal, o poder político e religioso. A igreja de Tiatira, que durou de 538, quando entrou em vigor o decreto de Justiniano, até 1798, um período de 1260 anos. E nós começamos lendo aqui em Apocalipse 2, de 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Bom, vamos dar uma paradinha aqui e dar uma analisada rápida. O que nós vemos aqui? Primeiro, lógico, como sempre, uma apresentação das características de Jesus e depois uma exortação que ele faz, um reconhecimento da condição da igreja, das coisas boas, que ele fala aqui, que conhece as obras, o amor dessa igreja, a fé, o serviço, a perseverança. E, ou seja, é uma igreja que, apesar de viver num período tão terrível, como a gente vai ver agora durante esse estudo, no decorrer desse estudo, sempre teve um remanescente que se manteve fiel, que procurou servir a Deus. Dentro da luz que tinha, eles perseveraram. Mas o que nós vemos aqui? Fala de uma mulher chamada Jezabel. Primeiro a gente tem que ter a noção que quando nas profecias se fala de mulher, nós temos algumas situações. Primeiro, quando se refere à igreja, que tipo de mulher que é? É uma mulher pura, uma mulher virginal, uma mulher vestida de branco, ou seja, pureza, santidade. Agora, quando aqui está falando de um outro tipo de mulher, Jezabel, que que se diz profetiza, ensina e seduz os meus servos a quê? A se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, ela é uma prostituta, ela representa o mal. Ou seja, não é exatamente uma mulher. Se nós formos ver na história lá de Israel, quem foi Jezabel? Jezabel foi esposa do rei Acabe, filha de um rei, do rei de Tiro. E ela levou para Israel, quando se casou com Acabe, os seus sacerdotes pagãos de Baal e Astarote, e instituiu esse culto lá. Aliás, promoveu, ela construiu templos para esses deuses pagãos. Ela perseguiu aos adoradores do Deus verdadeiro. Foi um período terrível, foi o período de Elias. Tanto que nós vemos lá a história do Carmelo, e quando Elias, pelo poder de Deus, fez descer fogo do céu. E essa mulher foi nefasta para Israel. Levou Israel ao fundo do poço. E é isso que representa essa Jezabel mencionada aqui no período da igreja de Tiatira. Continuando. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, aí Jesus faz
um alerta, ó, que ele deu tempo para se arrepender, mas ela não quis se arrepender. Essa igreja, no caso a liderança, ela não quis. Ela teve 1.200 anos para mudar e não quis. Pelo contrário, foi cada vez mais fundo. E aqui diz, ó, eis que lanço num leito de dores, numa grande tribulação, os que cometem o que? Adultério com ela, os que seguem as suas doutrinas. Foi um período terrível na Europa. Era, tanto que os lugares mais desenvolvidos do mundo na época não era a Europa. A Europa era dos mais atrasados. Você tinha os árabes eram mais desenvolvidos, a China, todos esses lugares. Por quê? Aí foi preservada a cultura romana, grega, você tem esse lado, mas ao mesmo tempo houve uma certa estagnação em algumas coisas. E aqui diz, ó, ferirei de morte seus filhos e todas as igrejas saberão que sou aquele que esquadrinha o quê? Os rins e o coração. Ou seja, Deus conhece a fundo. E darei a cada um de vós segundo o que? As suas obras. Digo-vos, porém... Momento, falhinha aqui. Digo-vos, porém, os demais que estão em Tiatira, a todos que não têm a doutrina e não conhecem o que? As profundezas de Satanás. Olha que ponto chegou essa igreja. As profundezas, mas tiveram aqueles que não a conheceram, que não seguiram nesse caminho as profundezas de Satanás. Que outra carga de Jesus não ia colocar sobre eles. E continuando... Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ver algumas características desse período. Bom, como eu disse, em 538 entrou em vigor o decreto ou edito de Justiniano, dando ao bispo de Roma a supremacia como líder máximo da igreja. Em 593 entrou a doutrina do purgatório. O purgatório é um local ou estado em que são detidas as almas daqueles que morreram em graça, em amizade com Deus, mas com a mancha do pecado venial ou com dívida temporal por pecados não resgatados. Aqui se purifica, limpa e apronta a alma para a união eterna com Deus no céu. O sofrimento da alma no purgatório é intenso, contudo, é um sofrimento em amor. As almas no purgatório não estão arredadas de Deus, estão privadas da visão de Deus, mas estão unidas com Ele por amor. O sofrimento delas é duplo, o da privação de Deus por algum tempo e o da dor física. A lógica da existência do purgatório para os católicos encontra-se no fato de uma pessoa poder morrer na amizade de Deus, mas não estar ainda pronta para a visão última de Deus. Olha que interessante. Na minha opinião, isso aqui é muito incongruente. Como você pode ter amizade com Deus e não estar preparado? É algo assim, eu não vejo, sinceramente, não há lógica. Por quê? Primeiro, como é que nós somos salvos? É pelas nossas obras ou é pela graça de Jesus? É pela graça de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu a morte eterna que era destinada a nós. E nós não temos que fazer mais nada além de nos entregarmos a Ele e sermos sim fiéis. Nós temos que fazer a obra não para alcançar algo, mas porque já alcançamos. E aqui foi alcançado, né? Porque já foi alcançado. Porque já foi alcançada, que é exatamente a graça de Jesus. Agora, o que nós vemos aqui? Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que sofrer dor física. Nós temos que
É isso? A salvação não é assim. E vamos continuar. No momento de morrer, os homens são julgados de acordo com os seus merecimentos. O tempo para méritos findou. Um homem é ou um amigo de Deus ou um inimigo de Deus, e assim fica para a eternidade. Aqui, nesse trecho, está certo, realmente. No momento em que ele morre, está decidida a sorte. A escolha já foi feita. Isso realmente é verdade. Ou você é amigo ou você é inimigo. Não tem como. Ou seja, no momento da morte, já está decidido. E vamos continuar? E assim, se as pessoas penitentes morrem na caridade de Deus, isto é, em graça santificadora, antes de terem cumprido por obras de penitência os seus pecados e omissões, exigiam suas almas, o que seus pecados e omissões exigiam, suas almas são purificadas após a morte, pelo fogo do purgatório. E as almas daqueles que não incorreram em mancha de pecado depois do batismo, e também aquelas almas que, embora maculadas, foram devidamente expurgadas, seja em seus corpos ou após a separação de seus corpos, da maneira que acima mencionamos, são diretamente recebidas no céu e claramente contemplam o próprio Deus em 3 pessoas divinas. E, pois as almas daqueles que morrem em pecado mortal vão diretamente para o inferno. E havendo feito um pedido, ele, Judas Macabeu, recolheu a quantia de 12.000 dracmas de prata que enviou para Jerusalém para ser oferecido um sacrifício pelos pecados dos mortos, pois ele possuía bons e religiosos pensamentos acerca da ressurreição. Assim, acreditava que a abundante misericórdia estava reservada para aqueles que morressem piedosamente. Só um parênteses. Aqui está citando o livro de Macabeus, que relata no período, é um período que fica entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, que está na Bíblia católica e não é aceita por toda a cristandade. É considerado um livro apócrifo. Na verdade, é um santo e salutar pensamento orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. Olha que incongruência. Atrás falou que está decidido quando a pessoa morre. E aqui fala para orar pelos pecados dos mortos. Se as pessoas penitentes morrem na caridade de Deus antes de terem satisfeito por devidas obras de penitência que seus pecados e omissões exigiam, suas almas são purificadas após a morte pelo fogo do purgatório. E para alívio de tais penas, dispõe das orações dos fiéis na terra, ou seja, do sacrifício, da missa e as suplicações e votos e outros ofícios de piedade que os fiéis têm o hábito de oferecer, segundo os costumes estabelecidos da Igreja. Ou seja, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui falando que nós temos que fazer alguma coisa, nossas penitências, mas na verdade foi Jesus quem pagou lá na cruz. Ele morreu no nosso lugar. A única penitência verdadeira é a que Jesus passou. Isso está no Catolicismo, tradução da edição publicada em 1961. E lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, nós temos uma passagem que esclarece muito sobre quando é que os mortos vão ressuscitar, como estão esses mortos. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que nós vemos aqui? O que vai acontecer quando Jesus voltar? Os mortos ressuscitam. Que estranho. Se eles estão no purgatório, se eles estão lá no céu, então eles vão voltar de novo lá para a terra, para daí ser ressuscitados? Ou seja, como estão os mortos? A gente vai ver isso aqui em Eclesiastes 9, de 5 a 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram.
não têm eles, daí em diante, parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, o que diz aqui sobre os que morreram? Eles nada sabem. Seus pensamentos pereceram. Seu ódio, seu amor. Ou seja, o que acontece com uma pessoa que morreu? Ela dorme. Ela nada sabe do que se passa. Ela não está no purgatório, ela não está no inferno, ou ela não está lá no paraíso ainda. Ela está dormindo, pelo menos é o que está dizendo a Bíblia aqui. Ela nada sabe. Se ela estivesse em algum lugar, alguma coisa, ela saberia, certo? E aqui em Salmo 115, verso 17, diz: Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Se estivesse no céu, não estaria louvando? E aqui diz que os mortos não fazem? Eles não louvam. Ano 600, vamos ver mais alguns acontecimentos. O latim usado nos cultos. Por que o latim usado nos cultos? Vocês vejam, latim não era uma língua mais usada. Era a língua do Império Romano. Nossa língua, o português, descende dela, mas não é a mesma língua. Ela é só descendente. Porque os povos bárbaros que foram entrando foram misturando seu próprio idioma com o latim e formando as línguas atuais. E o povo comum já não sabia falar o latim, a não ser uma elite cultural que estudavam, que estavam nos mosteiros, os monges. Esses sabiam latim, os padres, os bispos. Agora, fora eles, ninguém mais sabia latim. Para que isso? Se nós devemos entender a palavra na nossa língua, ela deve ser compreendida. Vamos dar uma olhada em algumas passagens? Vamos lá em Atos 2, de 7 a 11, que conta o momento em que foi necessário entender a palavra, a pregação na língua materna. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, médios e elamitas, e os que habitamos na Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. O que nós temos aqui? O episódio do Pentecostes. Pentecostes é uma festa que ocorre após a Páscoa. Jesus já havia ressuscitado, ficado com os discípulos e depois ascendido ao céu. E eles estavam reunidos em Jerusalém. Foi dada a ordem: voltem para Jerusalém e continuem reunidos, que eu vou enviar um Consolador. E nessa festa vinham pessoas do mundo inteiro da época. Judeus que não sabiam mais falar o hebraico ou o aramaico, que eram as línguas usadas na época na região da Judéia, da Galileia. E aí o que acontece? Os discípulos, os apóstolos, eles queriam pregar sobre Jesus, queriam falar da obra maravilhosa de Jesus, da sua ressurreição, do preço pago para a nossa salvação. E eles não tinham como pregar para todos esses povos aqui, porque eles não sabiam a língua. Então foi-lhes concedido o Espírito Santo e eles pregavam na língua desses povos. Ou seja, a palavra deve ser pregada com compreensão. No ano 600 também nós temos o quê? Oração a Maria e aos santos mortos. A quem nós devemos orar? Vamos ver aqui em Atos 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Em nome de quem? De Jesus. Nós não temos que pedir em nome de Maria, em nome de nenhum santo. Eu, sinceramente, reconheço que foram pessoas, muitos deles, pessoas muito boas, pessoas pias, pessoas realmente cristãs, mas eles não fazem nada por nós. Eles não são intercessores. Intercessor é Jesus. E nós vimos em Eclesiastes que eles estão mortos. Onde eles estão? Dormindo. Nós vimos ali atrás. Tanto em Eclesiastes quanto em Salmos. Ano 607. É adotado o título de Papa pelo Papa
por Bonifácio III. Mas o que a Bíblia diz sobre a utilização dessa expressão Papa, que quer dizer Pai? Mateus 23, verso 9. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Aqui não está dizendo nosso Pai sanguíneo, aquele que nos gerou na carne, mas Pai no sentido de Deus Pai. Porque a Trindade é composta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, é nesse sentido o título divino. E que eu saiba, o Papa não é pai meu, não é pai seu, não é pai de ninguém. Então, por que chamá-lo de Papa? Esse é um título específico de Deus. Então, nós não devemos usar para ninguém, a não ser o nosso pai sanguíneo. Ano 607 foi o título de Papa, né? E o ano 709, beijar o pé do Papa. Atualmente não se usa mais isso, mas até não muito tempo havia esse hábito. Tinha que beijar o pé do Papa. Quanta humildade, não? 769, culto às imagens. O que a Bíblia diz sobre cultuar imagens e esculturas? Vamos lá para Êxodo 20, de 4 a 5. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, Deus é bem claro, nenhuma imagem, qualquer coisa, pessoa, animal, o que quer seja, deve ser adorado ou cultuado. Ano 900 ano 850, água benta é adotada. Ano 890, culto a São José. Bom, se já tínhamos o culto a Maria, coitadinho do José, que foi o pai terrestre de Jesus, então vamos cultuar ele também. Ano 995, canonização. Vocês já ouviram, devem ter ouvido falar, às vezes a TV divulga, fulano está passando pelo processo de canonização, está vendo os milagres, ele vai se tornar santo, a igreja vai estabelecê-lo como santo. É um processo que eles criaram para justificar essa adoração de pessoas. Ano 998, jejum às sextas-feiras e quaresmas. E finalmente, no ano 1079, celibato. Vou explicar para vocês uma coisa. Existe uma diferença entre celibato e castidade. Vocês sabiam? O que é castidade? É você não manter relações sexuais em hipótese alguma. Celibato, você não se casa. Viram a diferença entre não casar e castidade? Eu conheço a história, me foi contada, de um ex-sacerdote católico. Ele, inclusive, chegou a fazer mestrado em Roma. E ele contou que, enquanto ele estava em Roma, ele tinha uma verba. Sabe para quê? Porque ele só tinha o voto de celibato, não de castidade. Se ele quisesse comprar favores sexuais. Agora, o que nós temos? Quem faz o voto de castidade não pode ter jamais relações sexuais. Mas quem faz só o de celibato, não existe esse impedimento. Vamos ver lá o que diz em Gênesis 2, verso 18, sobre essa história do homem ficar sozinho. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ou seja, é bom que o homem esteja só? Não. Por que foi criado isso? Porque quem casa tem filhos, e quem tem filhos deixa herança, né? Então, para evitar que bens fossem dissipados e não dados e ficassem na igreja, licenças. Ano 1090, inventado o rosário por Pedro Ermitão. O que diz a Bíblia sobre ficar repetindo e repetindo orações? E orando,
não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ano 1184, a Inquisição. Com Lúcio III é instituída a Inquisição. E o que foi a Inquisição? Aqui temos alguns quadros da época, algumas retratações do que era a Inquisição, julgamentos com tortura. Aqui uma ilustração também do período medieval, com morte, com pessoas sendo torturadas. E aqui temos também alguns fatos que nós vimos já no último estudo sobre a obra nefasta que a Inquisição fez de perseguição, de morte. Muitas pessoas em vários países, Espanha, França, Países Baixos, Holanda. Os albingenses e os aldenses na França, em Portugal, Espanha, em vários lugares do mundo, pessoas que foram mortas pela Inquisição. Temos também a Guerra dos 30 Anos, em que milhões de pessoas morreram. Uma guerra por razões religiosas. E vamos ver o que diz lá em Daniel 7:25 sobre essa obra do chifre pequeno, que nós vimos sobre a perseguição aos santos. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Bom, aqui está falando que ele perseguiria os santos do Altíssimo. E aqui mais baixo falando que ele seria entregue por um tempo. 2 tempos e metade de um tempo. E nós vimos no último estudo que isso corresponde a 1260 anos, que é o período dessa igreja de Tiatira. Aqui temos uma foto da capa de um manual do Inquisidor. Aqui nós temos um dos maiores inquisidores que nós tivemos, Dom Fernando Ninho de Guevara, que foi um bispo lá da Espanha, um grande inquisidor, por volta do ano 1541, arcebispo de Sevilha. O que diz lá em Apocalipse 6, verso 9? Quando abri o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Ou seja, nós vemos aqui uma situação figurativa. Lógico que debaixo do altar lá no céu não tem um monte de gente lá enfiadinha debaixo do altar, mas é figurativo sobre as pessoas que morreram pelo amor que eles tinham a Deus, entregaram a sua vida. Pessoas mortas pela Inquisição, alguns famosos, como Calvino, morto em 27 de maio de 1564, John Hus, em 6 de julho de 1415, por exemplo, John Hus foi levado à fogueira. E o que nós temos aqui em 1190? As indulgências. A Igreja Católica também ensina que uma pessoa pode, em vida, encurtar o seu estágio no purgatório ou o de outra alma pela solicitação de indulgências que são concedidas para a oração e boas obras. Para compreender isso, devemos não esquecer que todo o mérito deriva primordialmente da santificação infinita do sacrifício de Cristo. Ao fundar a Igreja, Cristo deu-lhe poder na terra e no céu e entregou-lhe a manutenção dos infinitos méritos de sua vida. As indulgências constituem a utilização pela Igreja dos méritos infinitos de Cristo em seu sofrimento para redimir os pecados humanos. O poder da Igreja para conceder indulgências resulta dos poderes que a Igreja competem como corpo de Cristo na terra. O que nós temos aqui? Falando que a Igreja dispõe do que ela pode fazer o que ela quiser com os méritos de Jesus, inclusive vendê-los. Por quê? O que é uma indulgência? Você compra um perdão pelos seus pecados. Você não precisa falar. E Jesus fala, Senhor, estou arrependido, errei. Sinceramente, errei, estou arrependido. Não, vou lá, pago e já tenho perdão. E existe um outro tipo de indulgência, mais ainda, chamada plena, quer dizer o quê? Eu compro o perdão dos meus pecados passados e já compro para os futuros pecados que eu cometer. Aqui nós temos uma foto de uma
indulgência que foi concedido a um casal brasileiro na década de 60, foi intermediado pelo arcebispo lá do Rio de Janeiro, e o Papa concedeu a esse casal. Foi pago muito caro. Eles tinham isso como algo precioso. Era uma indulgência plena. Todos os pecados futuros até a morte deles estavam perdoados. Só que quando eles conheceram a verdade, eles perceberam que esse papel não valia nada. Ele foi dado a um pastor que deu estudo bíblico para eles e mostrou e mostra aqui para aqueles que negam a existência, que existem pessoas que negam a existência das indulgências, literalmente falando uma expressão passando pano, né? Esse é um documento. E aqui nós temos um zoom com um texto que fala exatamente o que acontece numa indulgência. Você pode ler para a gente, João? Humildemente prostrados aos pés, se vossa santidade imploram a bênção a bênção apostólica e a indulgência plenária in articulo mortis, ainda que não podendo confessar-se nem receber a sagrada comunhão, só invoquem arrependidos com a boca ou ao menos de oração o santíssimo nome de Jesus. Ou seja, aqui estava falando que está perdoado. É lógico que se